Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez aqui no nosso Tadel Online, onde você estiver na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Agora o Tadel vai aonde você estiver, aí onde você estiver, com seu smartphone, com seu tablet, com seu iPhone, iPad, com a sua TV, aí na sala da sua casa, talvez, ou reunida com a sua célula. Você está conectado com a igreja, com a Paz Church, a sua igreja conectada com você. Hoje eu quero compartilhar com você nesse treinamento online que é o Tadel. O Tadel é treinamento de líderes. E eu quero compartilhar com você uma palavra intitulada autoliderança. Autoliderança. O que é autoliderança? Você deve estar se perguntando. Autoliderança é você liderar a si mesmo. É você liderar a si mesmo. Isso é autoliderança. E sem autoliderança você não pode liderar ninguém. Eu não posso liderar ninguém se eu não liderar primeiramente a mim mesmo. Ou seja, eu vou estar falando sobre várias áreas, mas liderar meus pensamentos, liderar minhas emoções, liderar a mim mesmo, liderar a minha vida. Então, olha só. Primeira coisa sobre autoliderança, a primeira coisa sobre autoliderança que você e eu precisamos saber é que autoliderança é o nível mais alto de liderança. É isso mesmo, a autoliderança, ou seja, a liderança de si mesmo é o mais alto nível, o mais alto grau de liderança. Líderes do passado e do presente, grandes líderes do passado e do presente, caíram, sucumbiram, eles falharam. Por quê? Devido a não praticarem a autoliderança. Por exemplo, Sansão, quem derrotou Sansão? Não foi Dalila, não foram os filisteus. Sansão foi derrotado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos perniciosos, perigosos. E essa foi a destruição do ministério de Sansão. O problema não foi a equipe de Sansão, o problema não foram as outras pessoas no ministério de Sansão, o problema foi ele mesmo. Judas é outro exemplo de alguém, Judas Iscariotes, que não liderou a si mesmo. Outro exemplo, Saul. Saul também não liderou a si mesmo. Ele não praticou a autoliderança, ele se encheu de inveja, ele se encheu de arrogância, de orgulho, e é exatamente isto que acontece quando você e eu não praticamos a autoliderança, ou seja, a liderança de nós mesmos. Deixa-me lhe dizer algo. Para nós podermos liderar outras pessoas, primeiramente, nós precisamos liderar a nós mesmos. A primeira pessoa que você deve liderar é você mesmo. A primeira pessoa que eu devo liderar sou eu mesmo. Então a autoliderança é o nível mais alto de liderança que existe. Bill Hybels, grande pastor, escritor do livro, uma série de livros, né? Ele escreveu vários livros, mas um desses maravilhosos livros que foi um best-seller, um campeão de vendas, foi A Liderança Corajosa. O pastor Bill Hybels, ele foi pastor de uma mega igreja lá nos Estados Unidos, em Illinois, em um estado chamado Illinois, nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, neste livro, Bill Hybels escreveu neste livro A Liderança Corajosa. A menos que você se acerte internamente, terá muito pouco para oferecer à sua equipe. A menos que você se acerte internamente, terá muito pouco para oferecer à sua equipe. Ou seja, gente, se eu como líder não praticar a autoliderança, se eu não
praticar a automotivação, o autoentusiasmo, o autocontrole, né? A autodisciplina, né? A autoliderança. Eu não vou poder liderar ninguém, porque um líder sem autoliderança, sem autocontrole, é um líder descontrolado. Um líder que não controla suas emoções é um líder descontrolado, desequilibrado. Um líder que não controla, né, a sua vida, como vai poder guiar outros? Então, o que é se acertar internamente? É praticar o autocontrole. D.L. Moody foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. D.L. Moody, um grande evangelista. Ele ganhou multidões e multidões de pessoas. Uma vez, uma repórter estava entrevistando D.L. Moody e perguntou para ele assim, e isso está registrado em um dos livros do John Maxwell, um dos maiores especialistas em liderança. Perguntaram para o D.L. Moody assim, a repórter perguntou para o D.L. Moody, senhor D.L. Moody, qual foi a pessoa que mais causou problemas no seu ministério? Qual foi a pessoa que mais causou problemas no seu ministério? Você sabe qual é a resposta de D.L. Moody? Eu acho que você já sabe. D.L. Moody respondeu assim, minha senhora, ninguém causou mais problema no meu ministério do que um tal de D.L. Moody. Então, ou seja, ele mesmo havia causado os maiores problemas no seu ministério. Então agora mesmo, talvez o fator, a tampa, né? Ali o gargalo do seu ministério, o fator que está, aquilo que está impedindo você de crescer, aquilo que está impedindo você crescer espiritualmente, ministerialmente, né, intelectualmente, você pensa que são outras coisas, mas talvez seja a autoliderança. Dave Ramsey, um grande especialista nos Estados Unidos, um grande escritor também, mas um grande especialista em liderança, em finanças pessoais, ele disse o seguinte, você não tem problema com o dinheiro, o único problema é você, o problema com o seu dinheiro é você, porque você toma as decisões. Então olha só, a autoliderança. Agora você deve estar se perguntando, como eu posso praticar a autoliderança? Eu vou estar falando várias áreas. Hoje, eu vou estar falando só uma área que você pode estar praticando, você e eu, podemos estar praticando a autoliderança. Ok? Nos próximos treinamentos, eu vou estar compartilhando, essa mensagem eu não vou terminar agora, vai ser uma série de pelo menos dois ou três episódios, né? duas ou três partes, mas hoje eu quero compartilhar com você isso. Número 1, a primeira coisa que você e eu precisamos praticar para vivenciarmos, para termos a autoliderança na nossa vida é lidere a sua cabeça. Lidere a sua cabeça. Sem liderarmos a nossa cabeça, não podemos liderar as outras pessoas, não podemos liderar a empresa, liderar a igreja, liderar a célula, liderar a nossa família, liderar as nossas finanças sem liderarmos a nossa cabeça. Olha só, Provérbios, livro de sabedoria da Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Na versão clássica, na João Ferreira de Almeida, diz assim, está escrito assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, na nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo versículo está escrito assim, foi traduzido assim, obviamente que é uma paráfrase, ou seja, não é uma tradução literal, mas Provérbios 4, 23, na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha, o que Provérbios está dizendo, especialmente nessa paráfrase da nova tradução na linguagem de hoje?
que a sua vida, a nossa vida é um reflexo da nossa cabeça. A nossa vida é um reflexo da nossa cabeça. Você pode chamar isso de mentalidade, você pode chamar isso de mindset, você pode chamar do que você quiser, mas na verdade esse é o princípio norteador, que tudo começa na sua cabeça. Começa na sua cabeça. Então, para praticarmos a autoliderança, é necessário liderarmos a nossa cabeça. Como é que anda a sua cabeça? Como é que anda a sua cabeça? Será que a sua cabeça está na sua célula? Será que a sua cabeça está bem? Será que você anda preocupado? Será que você anda exausto? Será que você anda desnorteado? Como é que anda a sua cabeça nesses dias? Então, para colocar a sua vida no lugar, você precisa colocar a sua cabeça no lugar. Cabeça no lugar. Então, olha só, alguém muito sábio disse que quando a cabeça esquenta, o coração esfria. Quando a cabeça esquenta, o coração esfria. Isso significa o quê, gente? Significa que se eu ando com a cabeça quente, né, o meu coração vai esfriar no amor por Jesus, esfriar no amor pelas outras pessoas. Então é importantíssimo praticarmos a autoliderança. Como? Controlando a nossa cabeça, liderando a nossa cabeça. Jacob Petrie, escritor, compilador, na verdade, comentador, escritor também desse livro, ele comentou esse livro de Napoleon Hill, As 16 Leis do Sucesso, ok? As 16 Leis do Sucesso. Jacob Petrie. Jacob Petrie, ele falou uma coisa interessantíssima, está registrada nesse livro. Ele disse o seguinte: autocontrole é a capacidade de dominar o pensamento. Autocontrole é a capacidade de dominar o pensamento. Ou seja, muitas pessoas não têm autocontrole, não têm domínio próprio, você pode chamar assim, domínio próprio ou autocontrole, é a mesma coisa. Muitas pessoas não conseguem praticar o autocontrole. Por quê? Porque não controlam o pensamento. Elas ficam criando monstros no seu pensamento. Eu quero compartilhar aqui uma parte desse livro aqui, As 16 Leis do Sucesso, escrito por Napoleon Hill, já é falecido, né? Mas comentado por Jacob Petrie. Quero ler o capítulo 8, a 8ª lei do sucesso, que fala sobre o autocontrole. E aqui Jacob Petrie diz o seguinte: autocontrole é a capacidade que nós temos de dominar o nosso pensamento. E aí ele continua: quando você não tem autocontrole, ou quando você não tem controle sobre sua mente, você pensa em coisas que não gostaria de pensar, supõe coisas que não gostaria de supor, diz coisas que não gostaria de dizer, faz coisas que não gostaria de fazer e cria coisas que não gostaria de criar. Tudo isso impressionante. Tudo isso desencadeado por quê? Pelo quê? Pela falta do controle da sua cabeça, por falta de liderarmos a nossa cabeça. Então, quando você não tem controle sobre sua mente, vou repetir aqui as palavras de Jacob Petrie. Quando você não tem controle sobre sua mente, você pensa em coisas que não gostaria de pensar. Você pensa em desistir, você pensa que você tem mania de perseguição, você pensa que as pessoas são contra você, que a sua liderança é contra você, que a sua liderança não gosta de você, né, que as pessoas da sua célula não querem te ajudar. Você começa a pensar um monte de coisas. Tudo que está desencadeando, o que está desencadeando tudo isso? A sua falta de controle, de liderança mental, de autoliderança. Você pensa em coisas que não gostaria de pensar. Quando você não tem controle sobre sua mente, você supõe coisas que não gostaria de supor. Você supõe que as pessoas estão falando de você. Você supõe que as pessoas estão querendo puxar o seu tapete. Você começa a supor coisas sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus liderados, sobre os seus líderes, sobre as pessoas, sobre o seu patrão, você começa a criar. O que é supor, gente? É você criar coisa, pensar em coisas que você não tem como provar.
Não há como. Não é. Você começa a pensar, você começa a buscar chifre em cabeça de cavalo. Já ouviu esse adágio popular? Você começa a procurar chifre em cabeça de cavalo. Fazer tempestade em copo de água. É isso que faz. Então você supõe coisas que não gostaria de supor, diz coisas que não gostaria de dizer. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, ou do que a sua cabeça está cheia. Não é verdade? Faz coisas que não gostaria de fazer e cria coisas que não gostaria de criar. Cria confusão, cria problema, cria tudo isso. Agora olha só, eu vou mostrar aqui duas imagens, porque uma imagem, aliás, para nós termos autocontrole, para nós praticarmos, para você e eu praticarmos a autoliderança, que é o nível mais alto de liderança que existe. Quando você concentra suas forças, suas energias para controlar a si mesmo, para se autoliderar, para praticar a autoliderança. O que é autoliderança, gente? É o que Davi fez quando ele estava em Ziclag. Não é que os seus liderados, seus discípulos, seus liderados queriam apedrejá-lo. Não é verdade? Queriam apedrejá-lo. E ele estava triste e deprimido, mas ele se reanimou no Senhor, diz a Bíblia. Ele se reanimou no Senhor, ou seja, ele praticou a autoliderança, ele colocou a sua vida emocional, ele ajustou a sua vida emocional, trouxe de novo. Ele estava desnorteado, mas ele se norteou em Deus. Ele voltou o seu foco para o norte, para Deus. Ele estava desajustado, desequilibrado, problemas vindo de todos os lados, mas ele se reanimou no Senhor. Isso é autocontrole, isso é autoliderança. Então olha só, essa imagem que vai aparecer aqui ao lado, essa imagem, ela mostra primeiro uma seta direta, uma linha direta para o objetivo, ok? Onde você quer chegar. Isso é o pensamento focado, isso é o pensamento claro, isso é o pensamento objetivo. Isso é uma pessoa que pratica a autoliderança, que sabe o que quer ser, sabe aonde quer chegar, sabe o que gostaria de realizar. Essa outra linha confusa aí mostra a linha mental, a linha de pensamento de uma pessoa confusa que não pratica a autoliderança. Seja sincero, qual é a linha de pensamento? Qual dessas duas linhas é um reflexo do que está na sua cabeça? Pense nisso, vamos praticar a autoliderança e até o próximo Tadel Online. Que Deus te abençoe. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você.